Olá, crianças! Eu sou a tia Cá, estou de volta para nós continuarmos nosso estudo bíblico. Na aula passada, nós falamos a respeito dos 3 reis magos que foram ao encontro de Jesus para adorá-lo e oferecer presentes a ele. E hoje nós vamos falar sobre o menino Jesus visita a casa de Deus. Então, Jesus foi crescendo, crescendo e agora vamos entender mais um pouquinho sobre a vida de Jesus. E a leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, verso 41 até o 52. Vamos lá? Diz assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, ele quem? Jesus. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme de costume. E terminado a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurar por Jesus. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que diziam. Então foi com eles para Jerusalém e lhes obedecia. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que interessante, aqui a Bíblia fala novamente para nós sobre a obediência. Jesus voltou com os seus pais e continuou a obedecer-lhes. E aí ele foi crescendo, né? E aí com o passar dos anos a gente vai fazendo aniversário também, vai crescendo, né? Vai ficando mais velho, mas devemos crescer sendo obedientes, crescendo na presença de Deus, não é? Olha que interessante. Então aqui mostra, ó, Jesus, ele voltando para casa com o papai e com a mamãe, obedecendo, né? Ó, ele voltou para casa com o papai e com a mamãe. E ele continuou a ser obediente a eles, que fala aqui em Lucas, no capítulo 2, no verso 51. Continuou obedecendo. Então, ele foi crescendo e permaneceu obediente. Olha que interessante, não é? E a nossa próxima lição de hoje, vamos lá? Então, Jesus, ele continuou crescendo e continuou sendo obediente. E agora nós vamos falar que Jesus é batizado. Olha só que interessante. Vamos falar do batismo. E a leitura bíblica se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 3, do verso 21 e 22, que diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi lá. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Olha que legal! Então veio do céu uma voz que disse assim: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olha que lindo, que interessante, não é mesmo? Então, Jesus, ele também se batizou, ele também desceu as águas e deixou para nós isto como um exemplo, que todos nós devemos crescer na obediência e seguir tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Olha que lindo. Agora eu vou ler aqui para vocês. João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão e falava do Salvador. Então, enquanto João Batista ele batizava as pessoas para que elas se arrependessem de seus pecados e obedecessem aquilo que o Senhor Jesus via a dizer-lhes, eles diziam que deveriam abandonar os seus pecados
e serem batizados como prova de arrependimento. Olha que interessante, o batismo é uma forma de nos arrependermos do pecado e vivermos para Cristo. João morava no deserto e se vestia de pele de camelo, e ele se alimentava de mel e gafanhoto. Olha que interessante, né? Então, um certo dia, enquanto ele batizava as pessoas e pregava o arrependimento ali no rio, quem chegou para ser batizado no Rio Jordão? Jesus, e pediu que João também batizasse. João não queria batizar Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha pecado. E João perguntou para Jesus: eu é que devo ser batizado pelo Senhor? E Jesus disse: você deve me batizar, João, pois quero fazer tudo o que é certo. Jesus, ele não tinha pecados, ele não precisava ser batizado, mas ele fez para agradar o Pai, para fazer o que era certo e nos deixar como exemplo. Assim, João batizou Jesus e depois de ser batizado nas águas, o céu se abriu. Olha só, e quando Jesus se batizou, o céu se abriu e veio o Espírito Santo sobre ali o Senhor Jesus como uma pomba que descia. Glória a Deus e aleluias. E depois todos ouviram a voz que vinha lá do céu e dizia: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Olha que interessante, né? Que maravilhoso. Jesus se batizou para deixar isso como exemplo para mim e para você, não é mesmo? E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, descer as águas e fazer tudo quanto o Senhor nos ensinou, não é mesmo? Um super beijo e até a próxima!